a gente glorifica ao Senhor. E feliz porque através dela, da minha mãe, e a boa mão do Senhor, foi como eu conheci o Evangelho, aceitei o Evangelho. Tenho 30 anos de Evangelho, né, para a glória de Deus. E já foi através dela e da minha mãe, glorifico a Deus por isto. E louvo a Deus pela vida dos nossos 4 filhos. Temos 4 filhos, 4 netos para a glória de Deus. E glorifico ao Senhor. Posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Todos servem a Jesus, não é isso? Uns no ministério, outros nos departamentos. São 2 filhos e 2 filhas. Os homens são do ministério, um é presbítero, outro é auxiliar. Lá um em Sítio Novo, né? O outro congrega com a gente. E as 2 garotas que trabalham nos departamentos. A Paula, que já é casada, e ainda tem uma Evelyn solteira. Tem algum jovem solteiro aí? Tem algum varão solteiro? Se liga, eu já disse que seu nome é Gonçalves, meu nome também é Gonçalves. Ela está viajando, ela está lá em Sítio Novo, foi visitar o irmão. Aí está passando a semana lá com o irmão, o Jefter. E o motivo dela não ter nos acompanhado também. Mas glorifico a Deus. Brincadeira à parte, viu, varão? Deus te abençoe aí, para a glória do Senhor. Eu fico feliz, irmãos, porque a vida em família é maravilhosa. Como é bom ter uma família. É tão bom que a Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em meio à família. E a mulher estéril ser mãe de filhos e ter famílias. Quando Deus pensou em criar o homem, ele ali já trabalhou, sabendo que estaria dando início à instituição mais importante da humanidade, que é a família. Quando o pastor Piro falou para mim vir hoje aqui, eu até, quando ele comentou comigo, eu disse, nota aí, manda para mim o texto, o tema, porque é um trabalho que a gente já trabalha há alguns anos. Eu e minha esposa, a gente faz parte do encontro de casais, e nos envolvemos com essa área, além da ministração do Evangelho, além de pastorear a igreja, a gente também trabalha nessa área e glorifica a Deus. As igrejas que a gente pastoreia, a gente sempre faz seminários para casais, encontro de casais. E esse período agora, chegando o dia dos namorados aí, olha só, Pinheiro, o negócio. Quem é namorado aí? Quem está namorando aí, levanta a mão aí. Eu estou. Tem casado que não sabe mais o que é isso, namorar, não. Um casado aí que não sabe mais o que é isso, namorar. Tem muitas mulheres aí casadas que não sabem mais o que é isso. Mas faz parte da vida do casal, faz parte, né? E a gente glorifica a Deus. E eu digo sempre à minha esposa, a gente não pode esquecer de namorar, porque o tempo de namoro é tão bom. A gente não pode esquecer. Quando ele me falou, ele disse a mim que amanhã, se eu não me engano, é a palestra para casais, né? O pastor, meu amigo, pastor Bruno, um encontro de casais, o pastor Bruno, nosso amigo, vai estar aqui. Louva a Deus pela vida dele, da irmã Sara. Ele disse, você vai ficar com a parte com a família. Eu digo, amém. Glórias a Deus, dá certo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, numa carta bastante conhecida, o texto bastante conhecido de Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Encontre aí a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 5 e também o capítulo de número 6. Mas nós vamos ler poucos versículos no 5 e poucos versículos também no capítulo 6. No capítulo 6 a gente vai ler 4 versículos só. Capítulo 5, encontrando, identifica o versículo 22. Versículo de número 22. Versículo de número 23. Ainda o versículo de número 25. Vai identificando aí para a gente ler daqui a pouco. Ainda o versículo de número 28 e 33. E em seguida, capítulo 6, versículo do 1 ao 4.
Quem encontrou, diga amém. Quem memorizou os versículos do capítulo 5, diga amém. Rapaz, povo de memória boa. Mas eu vou lendo e vou avisando a vocês, tá bom? Pode ser que tenha aquele que não lembrou aí os versículos todos. Capítulo 5, versículo 22 diz assim, irmãos: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio a salvação do corpo. Versículo de número 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo de número 28. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, versículo do 1 ao 4, podemos fazer uma leitura já direto, dizendo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 4, concluindo, diz: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Quem diz amém comigo? Glórias a Deus. Irmãos, mediante esses versículos que eu li, eu quero ser fiel ao que o pastor Pinheiro passou para mim com relação ao tema e ao trabalho de hoje à noite, falar um pouquinho em geral sobre a família. Então, por favor, não espere entrar em detalhes aqui sobre casais ou detalhes sobre filhos, porque precisamos entender algumas coisas. Quando falamos só com os filhos, nós seguimos uma linha de pensamento. É um linguajar diferenciado. É algo especial para eles. Quando é só com os casais, com relação pai e mãe, aí tem uma palavra para isso. E quando se fala de homem e mulher, como marido e mulher, esposo e esposa, aí nós temos também uma particularidade na Bíblia. O que eu preciso que vocês me entendam aqui, e quero ser bem preciso, bem objetivo, bem direto, é falar num geral sobre família. Num geral sobre família. E o que eu devo fazer para que a minha família esteja bem? O que eu devo fazer para que a minha família seja bem sucedida? Eu quero me prender sobre algumas pilastras que sustentam a harmonia e a paz em um lar, em uma família. E isto eu encontro nesses textos que eu acabei de ler com vocês e alguns outros na Bíblia Sagrada. Mas para que eu entenda isto, eu preciso conversar com os irmãos algumas coisas que a gente anotamos aqui para seguir o roteiro daquilo que programamos conversar com vocês. E garanto não ser enfadonho nem cansativo aos irmãos, mas bastante objetivo, e antes da meia-noite eu concluo para a glória de Deus. Teve irmão que levantou a cabeça tão rápido, quando eu disse antes da meia-noite eu vou terminar antes da meia-noite, pastor Pinheiro, eu garanto. Não se assuste, eu só vou até às 9 horas, 9 horas é antes da meia-noite. Eu não falei nada de errado aqui não. Teve irmão que olhou ligeiro assim, não é isso? Mas eu não passarei das 9 horas em nome de Jesus, tá bom?
tudo der certo aqui, uns 5 minutos antes das 9, a gente já passa para o pastor Pinheiro retornando em nome de Jesus. Irmãos, a família ela foi estabelecida por Deus, isso todo cristão sabe disso. Quem é que sabe disso aqui? Diga amém. Todos nós sabemos disso. Por isso que ela é tão atacada, por isso que ela é tão perseguida, por isso que ela é tão abalada, por isso que tanta gente quer destruir com a família. Por quê? Porque ela nasceu no coração de Deus. E a Bíblia diz que tudo que se fala de Deus ou Deus, o inimigo vai ser contra, ele vai querer destruir. Por isso que nós temos tantos ataques contra a família. E são ataques de todos os lugares. Não se assuste com isso, mas em todos os lugares estão batendo na família. E para que isso? Para que haja uma dispersão, uma separação, um término sobre essa ideia família, a que Deus constituiu. Mas quando a gente lê, a gente vai entendendo que a ideia de Deus foi constituir uma unidade básica e um modelo para a sociedade. Redobra aí sua atenção, você que não prestou atenção no que eu disse agora. A ideia de Deus ao constituir a família, ele estava dando a ideia de unidade básica e um modelo para a sociedade. Dobrou a atenção? Então eu posso dizer, a sociedade não é modelo para a minha família, mas a minha família tem que ser modelo para a sociedade. E eu tenho que entender isto à luz da palavra de Deus. Pregador, pastor, irmão, do jeito que você chamar, eu aceito, não tem problema nenhum. E não é a igreja que é para ser exemplo e modelo da sociedade, sim. Mas quem é o modelo da igreja? Aonde que a igreja começa? Aonde a igreja começa a se formar? É aqui ou lá na tua casa, lá no teu lar? Aqui se reúnem famílias. E o padrão da família vem do nosso lar, da estrutura da nossa casa. Eu louvo a Deus pela vida do patriarca Jó, que era sacerdote no seu lar, que orava pelas madrugadas e intercedia pelos seus filhos diante de Deus, dizendo assim: porventura pode ser que eles tenham pecado contra ti, tem misericórdia deles. Então o exemplo começa lá. Então é nosso lar que começa a estrutura, o modelo, a unidade, a base para a sociedade. Quando cristã, aqui na igreja, a igreja é o reflexo da nossa casa, do nosso lar. Então esta foi a ideia de Deus, no que a gente entende na Bíblia Sagrada. E eu preciso, para dar sequência aqui rápido, eu preciso citar alguns conceitos que eu acho importante quando falo sobre família. Por exemplo, o dicionário Aurélio da língua portuguesa, ele diz para nós que famílias são pessoas aparentadas que vivem na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Se você redobrar a sua atenção, você vai ver que o texto que eu li fala sobre pai, mãe e filhos, que são parentes de primeiro grau. Os demais parentes vão se distanciando para segundo grau, terceiro grau, e a gente aqui no Nordeste até brinca, tem aqueles parentes lá por fora, lá por longe, que a gente nem sabe que é da família. Eu, por exemplo, quando o pastor Pinheiro apresentou o moço com o sobrenome Gonçalves, eu disse, deve ser da minha família, porque os Gonçalves no Rio Grande do Norte vieram dali da banda da Paraíba. É esse pastor Ivan Gonçalves, quem gosta de dizer isso, e a gente veio por ali, a origem dessa família Gonçalves no Rio Grande do Norte. E os pais dos meus pais vieram por ali, e a gente somos lá de Macaíba, né, para a glória de Deus. Então a gente, são parentes que a gente nem sabe que são parentes nossos, mas faz parte da linhagem da família. Mas os parentes de primeiro grau estão aqui, e o Aurélio diz isso para a gente. Aristóteles, que era um filósofo grego, ele define família dizendo o seguinte: ele conceitua família como sendo a reunião de um homem e uma mulher para formarem um lar, constituindo assim
a mais importante sociedade natural. Pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele diz o seguinte: a família é uma instituição criada por Deus antes da fundação da igreja. Deus criou o casamento e, com decorrência deste, instituiu a família. Essa é uma definição do pastor Elinaldo Renovato de Lima, aí, pastor presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, supervisor daquele campo, no livro A Família Cristã. É isso? Então, quando a gente vê isso, a gente entende já de ideia o que é uma família, qual é a formação de uma família, como começa a família, qual o propósito da família, dentro dessas definições. E família é tão importante que tanto na Constituição Federal Brasileira está um artigo separado só para a família, o artigo de número 266, com os seus 8 parágrafos, está lá falando sobre a família, dizendo para nós o que é a família, e também o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1566, com alguns artigos ali, ele trata com relação ao casamento. Então, nós temos também nas leis do país a seguraridade da família. E mesmo assim, por que batem tanto na família? Por que querem tanto destruir a família? Por que tem tanta gente contra a família? Diga aí para quem está do seu lado, porque é uma ideia de Deus. Diga aí para quem está do seu lado, porque foi ideia de Deus. Foi Deus quem constituiu, foi Deus quem formou, foi Deus quem criou. Aleluia! Por isso que causa tanta ira nas pessoas, por isso que gera tanta ira de pessoas contrárias à palavra de Deus. Mas até as leis do nosso país nos tratam sobre isso. Para darmos sequência aqui, a gente precisa decidir 2 coisas aqui: o que é lar e o que é uma casa. Tem muita gente, pastor Pedro, que não sabe definir o que é uma casa e o que é um lar. O que é um lar e o que é uma casa. Um lar sempre pode ser uma casa, mas nem sempre uma casa é um lar. Baralhado de palavra essa aí, pregador. Todo lar vem de uma casa, mas nem toda casa é um lar. Vamos provar isso. O que é um lar? Lar é um lugar onde habita uma família. Casa, uma construção, um prédio, uma casa que foi construída e pode não ser habitada, então ela não é um lar, ela é uma construção que fica ali à disposição de qualquer outra coisa. Mas um lar é constituído de uma família. Posso fazer uma pergunta à igreja? Não posso? Posso fazer, pastor Pedro? Você habita num lar ou numa casa? Num lar ou numa casa? Aonde você mora hoje? Faz sentido porque eu vou seguir aqui na palavra. Você mora num lar ou numa casa? Eu moro num lar. Eu moro num lar, porque eu moro com a minha família. E por que eu estou dizendo isso? Porque o lar é o melhor lugar que nós devemos desejar estar. O melhor lugar para mim estar é o meu lar, é com a minha família. Redobre sua atenção aqui, por favor. Tem muitos que preferem ficar no local de trabalho. Tem alguns que preferem ficar lá vou falar lanchonete, lá na lanchonete. Outros preferem estar lá na esquina conversando com um amigo, do que vir para casa, do que vir para o seu lar. Porque para muitos, o seu lar não é o melhor lugar. E por que isso acontece? Porque está faltando contribuição para que haja harmonia e paz neste lar. Para que
a minha casa, o meu lar, seja o lugar mais desejado para eu estar, para que eu possa ficar. Quando termina o expediente, a melhor coisa do trabalhador que ele pensa é: eu vou para a minha casa, eu vou para a minha família. Ele não vê a hora de terminar e ir para casa. Sabe quem tem esse sentimento? Quem habita em um lar. Quem habita em um lar tem o desejo de terminar o expediente na escola, terminar o expediente na oficina, terminar o expediente na indústria e correr para casa, para chegar em casa e rever a esposa, rever os filhos. Se é a esposa que trabalha fora, rever o esposo, rever os filhos e chegar em casa. Permita eu dizer isso aqui, vem assim na minha mente. O pastor Pedro sabe que eu não deixo de falar esses negócios, mas é um negócio que vocês vão rir comigo. Pouca gente conheceu isso aqui, mas eu conheci. Eu tenho uma idadezinha mais avançada, eu conheci isso. Tinha um desenho infantil que o chefão da família que chegava, que era o Dino, ele chegava e gritava assim: querida, cheguei. Era o prazer, ele já chegava rindo, porque ele estava chegando aonde? No lar. E nós temos exemplo ali, porque há muitos seres humanos que tratam o seu lar como o pior lugar para estar. Quantos não abrem a boca e diz: a minha casa é um inferno, eu não tenho paz nela. Quantos maridos não olham para a esposa e diz: eu tenho paz em tudo que é canto, menos em casa. Alguma coisa está faltando neste lar. Eu quero te ajudar a melhorar o teu lar. Eu quero ajudar a melhorar a tua casa. Eu quero ajudar a melhorar a tua família. E quem vai poder fazer isso, por gentileza, não olhe, pelo amor de Deus, para quem está do seu lado. Olhe para você e diga: quem vai fazer isso sou eu. Eu vou começar a melhorar o meu lar. Eu vou começar a fazer a minha parte na minha casa. Eu vou começar a fazer a minha casa um lugar agradável. E como é que eu vou fazer isto? Entendendo a palavra de Deus. Nós já falamos aqui que Deus, Ele quem constituiu a família. Então, por favor, eu sei que é repetitivo, você que participa de encontro de famílias, seminários para famílias, palestra para família, pode ser até repetitivo, mas é uma verdade que não podemos deixar de afirmar. Ei, a minha família é uma constituição de Deus, aleluia, é um presente de Deus para mim. O meu maior patrimônio é a minha família. Aleluia. Faz muitos anos que eu li em um livro uma frase, eu achei ela tão importante para a minha vida, no início da minha fé, casado de pouco com a Edileide, e lendo um livro lá, um dos livros que eu li no início da minha fé, e nele estava escrito assim: nenhum sucesso na vida compensará o fracasso de uma família. Eu peguei a caneta e escrevi na capa da minha Bíblia por dentro e coloquei: para não esquecer, nenhum sucesso na vida vai compensar o fracasso da minha família. E eu comecei a entender que eu e a minha família somos uma equipe. Eu, a minha esposa e os meus filhos, nós formamos uma equipe e nós temos um objetivo a alcançar. E qual é o objetivo que nós temos a alcançar? Primeiro, chegar um dia nos céus, todos salvos para a glória de Deus. Segundo, promover na nossa casa o melhor lugar para viver. E você um pouquinho mais atrevido, promover a minha casa como um pedacinho do céu. Aleluia, aleluia. Foi cantado aqui: minha família, o meu lar, minha casa é bênção de Deus, não vai fracassar. Mas o que você tem feito para ela não fracassar? O que você tem feito para ela crescer, prosperar, ser um lugar agradável? Porque tem muita
muita gente que confunde luxo com prazer, com alegria, com felicidade, com harmonia. Acham que um móvel chique vai trazer a alegria do lar. Não vai. Quantas pessoas moram em casebres e vivem felizes para a glória de Deus, sentam, cantam, oram, glorificam a Deus, tem tudo em comum, são amigos uns dos outros, são unidos. E quantos não moram em palácios luxuosos e não tem o que você tem lá no casebrezinho? Mas isso não é regra, porque tem o inverso também. Quantos moram em casebre e não tem paz, não tem sossego? E outros que moram em casas boas, palácios, podemos dizer assim, e vivem bem, em paz e harmonia com o lar. Porque entenderam a ideia do que é ser família. E entendendo isto, nós podemos aqui correr rapidinho para um outro ponto aqui importante, para não passarmos ali da hora. A família começa onde, irmãos? A família começa com qual ação? Vou dar uma cola. Lembra da escola? Quem não cola não sai da escola? Vai colar não, viu? É errado. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, vai dizer assim para nós. Olha onde é que começa a família. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui começa a família. Percebam comigo, e alguém pode dizer assim: peraí, eu já fazia parte de uma família? Sim, você chegou nessa família. No nosso nascimento, no dia em que você nasceu, você foi recebido por uma família, para fazer parte daquela família. Mas aquela família teve uma origem, teve um início. E o início se dá com o casamento. O início de uma família se dá com o casamento. Porque foi isso que Deus fez no jardim do Éden. Nós lemos ali no Gênesis, a primeira vez que a Bíblia vai dizer: isto não é bom. Primeira vez que a gente vai ver essa expressão. E quem vai dar essa expressão, quem vai fazer essa expressão, é o próprio Deus. Porque Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Por enquanto era um único indivíduo ali, um único ser humano. Aí Deus olhou e disse: não é bom, vou fazer para ele um adjuntor, um auxiliador, uma mulher, e vou dar a ele. Ele fez uma mulher e entregou, e trouxe a Adão e entregou a ele. Cadê os maridos aí? Levanta a mão aí, por favor. Só os maridos, só os casados, levanta a mão aí. É para a gente dar glória a Deus todo dia, porque a mulher foi feita por causa de nós. Mulheres vão ficar tristes com a gente não, né? Mas vocês foram criadas por causa da gente. Fica triste comigo não? Então eu vou alegrar o coração de vocês. Por causa de uma necessidade nossa, Deus fez vocês. Por causa de uma necessidade do homem, Deus fez você mulher. Para completar o homem, para dar equilíbrio nas coisas. E dando esse equilíbrio, Deus trouxe a Eva e entregou a Adão. A mulher entregou a Adão. Ele quem coloca o nome dela de Eva, não é isso? Não é Deus? E entregue ali, é feito o primeiro casamento. E dali começa a família. Então a família começa no casamento. Redobra a tua atenção aqui para você não perder aqui essa informação. Hoje no Brasil, nós temos mais de uma dezena de famílias reconhecidas legalmente. Legalmente. São mais de dezenas de famílias que a lei entende que é família.
A Bíblia também nos dá respaldo para nos garantir que não só a família nuclear está certa. O que é uma família nuclear? Aquela que é constituída do pai, da mãe e dos filhos, que é isso que vem na nossa mente quando a gente fala de família, sim ou não? Quando a gente fala a família de fulano, você lembra só dele e da esposa? Você pode até não conhecer, mas se eu falar o nome de um casal aqui, você lembra logo da família, já coloca os meninos, mesmo que eles não tenham. Se você não conhece, você pensa nos meninos também. Porque família, na nossa ideia, é homem, mulher e os filhos. Mesmo sem ter os filhos, se torna uma família. Essa é a família nuclear. Família que Deus constituiu. Mas nós também temos aqui, bem rapidinho, só caráter de informação, a família matrimonial. E que família é essa? Essa é oficializada através do casamento, do matrimônio. Porque tem famílias que não é oficializada pelo matrimônio. Mas a maioria das famílias, principalmente a nossa cristã, nós que buscamos entender a Bíblia, praticar a Bíblia, não ser só ouvinte delas, nós procuramos casar e não abraçar, ficar junto. Não, nós procuramos casar, porque entendemos nós que Deus quer que o homem case para a glória dele. E constitua o quê? A família. Mas nós também temos a família informal. Na lei a palavra é essa, informal. Por que informal? São aqueles casais que não procuram o cartório para oficializar o casamento e se ajunta, mas não deixa de constituir uma família. Tem os filhos e quem passa pela casa diz, ali mora uma família. Quem passa no lar diz, ali tem uma família dentro daquele lar. E para a justiça ou para a lei no país é uma família informal, mas não deixa de ser uma família. Por exemplo, na igreja tem alguns irmãos que ainda são juntos. Aconselho procurar o casamento. Case para a glória de Deus, não é isso? Para que o nome de Deus seja glorificado e tire um bocado de impedimento aí da vida sua, né? Das suas vidas. Se abrasar e case, procure casar, que as portas se abrem para a glória de Deus, e muitas portas, não é isso? Para a glória do Senhor. Mas não deixa de ser uma família informal, mas não deixa de ser uma família para a legislação brasileira, tá certo? Mas nós também temos a monoparental. Que família é essa, pregador? Que família é essa? São aquelas que têm os filhos e eles são criados por um só dos pais, ou a mãe ou o pai. Isso é uma família monoparental. Só tem um que cuida deles, um dos cônjuges. E isso muitas vezes acontece sem a nossa, vamos dizer, não por nossa causa. Deus quis assim. O marido morre, fica só a mãe, e ela resolve não casar mais. Vou criar meus filhos só. Ela é uma família. Ela é uma família monoparental. Ou o marido diz, vou-me embora, não quero mais. Isso não é para crente não, crente só a morte, viu? Se estiver pensando em separar da mulher, aí cuidado que a morte está na esquina seguinte. A esquina da separação antecede a esquina da morte para crente. Entenderam? Porque a Bíblia diz que até que a morte separe. Se eu resolvo deixar a minha esposa, na próxima esquina a morte está me esperando, filho. Eu resolvi escolher a morte. Então cuidado, casou, fica com raiva de mim não, carrega a cruz aí até o fim agora. Minha esposa não é uma cruz para mim, eu posso até ser uma para ela, mas ela é bênção na minha vida. Tá certo? Então tem que ter esse cuidado. Mas acontece aí muito de uma mãe criar os filhos só, ou o pai criar os filhos só. Isso é uma família monoparental. Ainda tem a anaparental, que são só os filhos. Não tem nenhuma figura dos cônjuges, morreram os dois. Ou os dois sumiram, as crianças cresceram ali e o irmão mais velho ficou cuidando, ou a irmã mais velha ficou criando aqueles outros irmãos ali. Isso é uma família parental que é criada pelos próprios irmãos, tá certo? E uma última aqui, uma família interessante, que é a unipessoal, de uma só pessoa. Não sei se aqui em Parelhas tem, mas em algumas igrejas que eu já passei, existe aquelas pessoas que
se dedicaram a outras coisas e esqueceram de casar. Ou resolveram não casar. Ficaram solteiros. E vão continuar solteiros aí, resolveram e vão partir para a eternidade solteiros. Quer mais casar? Ou era casado, não tinha filhos, o marido faleceu, ou a esposa faleceu e resolveu não casar e viver sozinho ali. Não deixa de ser uma família para a justiça, para a legislação brasileira. É uma família. É uma família que está ali naquele lá. Por isso deve ser respeitada. Lembra do que a Bíblia Sagrada, Paulo ensinando a Timóteo, ele disse: cuida das viúvas, das verdadeiras viúvas. Ele estava falando de viúvas que não casaram novamente. E que continuaram ali só, e não deixa de ser uma família. Quem entende isso aí, diz amém. Glórias a Deus. Vamos passar isso aqui bem rapidinho, em nome de Jesus. E vamos falar bem rápido aqui sobre essas bases para essa harmonia da família. No texto que a gente lemos aqui, ela vai nos dar algumas bases para isso. E eu vou usar duas hoje à noite aqui, só duas. Quantas bases eu vou usar? Duas. Chamada de, primeira base, amor. Porque o amor é a base de tudo. O teu lar, a tua família tem que estar edificada em amor. Por que a gente diz isso? Porque quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo de número 13, abre aí por favor, pode folhear a Bíblia comigo, sem problema algum. Gosto quando os irmãos folheiam a Bíblia. Paulo, ele está ensinando a igreja de Corinto, está dizendo que vai apresentar um caminho mais excelente do que os dons, e vai falar sobre o amor. Quando ele fala aqui no versículo de número 4, ele diz assim, olha, o amor é sofredor, é benigno, o amor não arde, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando uma família está alicerçada no amor, se resolve tudo, sem precisar de contendas, sem precisar de agressões, porque aprendemos pela palavra de Deus que quem ama suporta, que quem ama promove a paz, quem ama não inveja. E nisso a gente vai olhando a palavra de Deus, onde nós lemos aqui, Paulo vai falar para os homens, e eu louvo a Deus por isto, porque Paulo vai dizer assim aos homens. As mulheres, elas pensam que, muitas irmãs das nossas igrejas, principalmente em décadas passadas, ficava meia retada quando a gente dizia assim, nesse versículo, sujeitai-vos aos vossos maridos, e aquelas, você sujeita marido, que conversa é essa? Você já viu o que Paulo fala para os homens? Vocês já olharam o mesmo que Paulo falou para nós varões? Paulo ensinando aquela igreja, ele diz assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha só o que é que Paulo pega de modelo para o meu amor pela minha esposa. Alô, crente? Olha a referência que Paulo vai buscar. Olha o que é que Paulo está dizendo para mim. Você tem que amar a irmã Edileide como Cristo amou a igreja. Como foi que ele amou a igreja? Dando a sua vida por ela, cuidando dela, ornamentando a igreja, porque Cristo é quem ornamenta a igreja, sim ou não? Sim ou não? Quem é que dá beleza à igreja? É Cristo, sim ou não? Quem sustenta a igreja é Cristo ou não?
Então quem tem que fazer isso com a esposa é você, varão. É você, varão. É você que tem que amar a sua esposa com um amor voluntário. Porque o amor de Cristo é um amor voluntário. O amor de Cristo é um amor sacrificial e espontâneo. Ele não pediu nada em troca. Sabe o que é que eu vou dizer para você, varão? Ama a tua esposa e não precisa pedir nada em troca, porque foi isso que Cristo fez com a igreja. E quando fala aqui em ornamentar, em embelezar, aí eu não vou deixar de dizer não, deixa de jeito nenhum. O pastor Bruno amanhã fale também. Quer mulher bonita? É você que patrocina, filho. Quer mulher chique? Quem patrocina é você. Quer mulher bem arrumada? Quem patrocina é você. Quem tem que patrocinar é você. Foi isso que Cristo fez. Ele ornamentou a igreja. A igreja é linda, é ou não é? A igreja é linda ou não é? Quem concorda que a igreja é linda? A igreja falta alguma coisa? Falta alguma coisa para a igreja? Aí Paulo está dizendo, marido, não deixe faltar nada para a mulher não, ornamente ela, arrume ela direitinho. Estou aplicando o texto, irmão. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas eu estou aplicando o que Paulo falou para os nossos dias. Ele pega o relacionamento, o amor de Cristo para com a igreja e diz assim, sabe qual é o jeito que você deve amar a sua esposa? Não é como aqueles galãs de Hollywood, não sei nem se ainda tem Hollywood, é no meu tempo Hollywood. É só os galãs. Não é como os atores de filme lá não, irmão, faz aquelas declarações, aquele povo lá das novelas, não. Ele não pegou o exemplo de Salomão com a Sulamita, não. Que você, quando você lê Cântares de Salomão, meu Deus do céu. Mas ele olha e diz assim, sabe como é que eu vou aconselhar você a amar a sua esposa? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se nós amarmos a nossa esposa, se eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, nós iremos caminhar junto até o fim, porque Cristo caminha com a igreja até o dia que ela for tomada para Ele, de uma vez por todas, para chegar no céu. Se eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, não vai ter separação, não vai ter contenda, vai ser bem. Agora é um amor difícil, sim mas tem que ser praticado. Aí quando ele fala isso, ele vai dizer para nós, e eu louvo a Deus por isto, pelo que Paulo escreveu, que ele diz que quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Isso não é ser egocêntrico não, irmãos. Isso é uma verdade bíblica. Se você, meu Deus do céu, você maltrata a tua esposa é porque você não gosta nem de você mesmo, cara. Varão, tu não gosta nem de você mesmo. É bíblico. Paulo está dizendo aqui para a gente, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu posso ser aqui até enfadonho a vocês. Eu estou olhando para cá porque eu não tenho mais varões, mas aí no meio da igreja também tem varões. Você ama você mesmo? Você cuida do seu corpo? Você alimenta seu corpo? Você veste o seu corpo? Você faz isso por quê? Porque você ama seu corpo, você ama você mesmo. Se chama amor próprio. E se eu não tiver amor próprio, eu estou falido. Se eu não tiver amor próprio, eu estou falido. Porque tem tanta gente com depressão aí, porque está deixando de amar a si próprio. Porque tem tanta gente com ansiedade aí, porque não ama a si mesmo. Irmão, eu olho para mim e eu fico na frente do espelho me admirando. Diga, rapaz, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo.
Pode ser, para os outros não pode, mas para mim eu vou bem deixar minha autoestima ir lá para baixo. Vou nada, ela vai lá para cima. Todo dia de manhã de gosto tu amanhecesse melhor do que ontem. E amanhã tu vai ter que melhorar mais um pouquinho. Isso é gostar de si mesmo. Sou masoquista não, irmão. Escotear a mim mesmo. Maltratar com o meu próprio corpo. Eu amo a mim. E porque eu amo a mim, eu amo a minha esposa. Eu amo a minha família. Aleluia. A base, a primeira base aí é o amor. Então pratique esse amor. E este amor tem que ser o amor conjugal, tem que ser o amor fraternal, tem que haver o amor entre a família e não pode faltar. E tendo este amor, irmãos, não falta nada. Passando bem rápido aqui. Quando ele fala com a esposa, para as esposas, para a mãe de família, ele diz a ela que ela precisa sujeitar-se ao marido. Não vou me deter nisso aqui não, mas dá uma lidazinha em casa, em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1, versículo 5 e o versículo 6. E você vai entender a partir de hoje o que é sujeitar-se ao marido. Você vai entender isso. E quando você entender isto, você vai entender a segunda base de um lar feliz. Qual é a segunda base? O respeito mútuo. Porque é isso que Paulo está dizendo, que a esposa deve respeitar o esposo. E Pedro corrobora com Paulo dizendo assim, que a mulher deve ser sujeita ao seu marido. No versículo 1 e no versículo 5 ele fala sobre a obediência. E no versículo 6 ele pega o exemplo da irmã Sara, esposa do irmão Abraão, e diz, olha, como Sara respeitava Abraão, respeita o seu marido. E essa base é tão forte, que ela passa de pai para filhos. Porque aí a gente vai para o capítulo 6. E o que é que ele fala no capítulo 6? Filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Cadê os filhos aqui? Cadê os filhos? Quem é filho aqui? Todo mundo. Todo mundo aqui é filho. Mas vamos lá. Vamos lá. Os filhos solteiros que aqui estão, que moram com os pais, levante a mão, por favor. Pode levantar bem alto, que tem mensagem de Deus aí para você agora. Quer viver muito tempo? Obedeça pai e mãe. Essa modinha lá de fora não dá certo para nós não, irmãos. Essa modinha lá fora de filho está chamando o pai de tudo e você de cara. Não existe isso no nosso lar, não. Em nossa casa existe algo chamado disciplina. E qual é a disciplina que o cristão exerce? A disciplina bíblica. Eu sou amigo dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um tem, deixa eu ver aqui, agora fugiu, 31 anos, é o Leidson, e tem o Jefter com 25. E hora por outra eu estou brincando com os 2. Já são pai, o Jefter ainda não é pai, mas já é casado, o Leidson já é casado, tem 2 filhas. E hora por outra eu me pego brincando com eles, porque eu sou amigo dos meus filhos. Eu sou amigo deles e eles me têm como amigo. Mas essa amizade eles não podem confundir com libertinagem. E o que está acontecendo hoje em muitos lares é que não tem mais liberdade nem disciplina, tem libertinagem. Ninguém sabe mais quem é autoridade no lar. Eu ainda passo no meu lar 10 e pouco da noite dizendo que está na hora de dormir. O que é de televisão, o que é de luz, se apaga tudo, vai todo mundo dormir. Porque eu tenho 2 filhos que moram conosco, e os 4 netos moram com a gente, na Adelaide. Essa luta lá com os 4 netos.
Mas na hora de dormir eu digo, ó, está na hora. Tem que haver a disciplina. E o filho precisa entender isso, que Deus escolheu este casal para ser os teus pais, e é eles que estão moldando, é eles que têm a forma de moldar você para a sociedade aí fora. Aleluia! Infelizmente, lá fora nós não vemos mais isso, não é em todos os lares. Mas nós temos uma demanda de filhos saindo de dentro de casa porque não suporta mais viver com os pais. Que mundo nós estamos vivendo? Quem vai dar disciplina a esses garotos? Quem vai dar disciplina a esses filhos? E quando a gente fala disso aqui, papai, mamãe, redobre sua atenção. Seus filhos não são iguais. Eu tenho 4 filhos, cada um diferente um do outro. Não queira que o mais novo seja igual ao mais velho. Não vai ter como. São 2 pessoas, são irmãos, mas cada um tem a sua linha, o seu jeito, a sua maneira de ser. E tenha cuidado com o favoritismo dentro do lar. Para ser um lar de paz e harmonia, não se pode ter favoritismo. Estopinheiro, meu Deus, tem algumas mães, e a gente já ouviu isso. Não faça isso, pelo amor de Deus, dizer que o teu filho é mais importante do que o teu esposo. Não faz isso, não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Tem casais que a primeira crise do casal, eles vivem bem, ótimo, maravilha. Sabe qual é a primeira crise? Quando a mulher engravida pela primeira vez. Por causa de um filho que vai chegar. Gera uma crise no lar. Quando a Bíblia diz para nós no Salmo 127 que filhos são bênçãos do Senhor. São como flechas na aljava do valente. E bem-aventurado o varão que tem muitos, porque quem o enfrentará? Filho não é para gerar crise no lar. Agora sabe por que gera? Porque começa a mãe querer mostrar que o filho é mais importante do que o pai. Deixa eu te dizer uma verdade aqui: o teu amor de mãe por filho é um, e o teu amor pelo esposo é outro. Faz o teu filho entender e a tua filha entender que o lugar do pai não tem quem tome, e o lugar da mãe não tem quem tome. Filósofos aí, os psicólogos aí, me perdoem aí, mas Freud, ele defende uma tese que a primeira crise das crianças é o ciúme com o pai e com a mãe. Se é menino, ele tem ciúme da mãe com o pai. Se é menina, ela tem ciúme da mãe com o pai. E se é menina, é o ciúme da mãe, do pai com a mãe. Porque ele entende que a mãe é dele e não do pai. E ela entende que o pai é dela e não da mãe. E quem vai ensinar isso a eles? Você. Você é quem vai ter que ensinar. Você é quem tem que fazer ele entender que o seu amor por ele é um, e pelo pai é outro. O seu amor por ela, papai, é um, mas o seu amor com a mãe é outro. Aí sofrer, mas a gente bate, mas passa o óleo. Negócio de garotão de 6 anos, 7 anos, 8 anos, está dormindo entre pai e mãe aí. Não, deixa o bichinho, porque o bichinho lá no quarto dele. Deixa o bichinho lá no quarto dele. Não, a casinha é pobre, é pequenininha, bota para dormir na sala, filho. Garota com 5, 6 anos, 7 anos, para dormir tem que dormir entre o pai e a mãe. Está faltando alguma coisa na tua casa. Esse lá tem alguma coisa errada. E vai arrochar um pouquinho. E ainda tem uns pais aí, irmãos, que dá o lugar e vai dormir na rede.
Cede o lugar para o filho ou para a filha e vai dormir na rede. Tem mãe que dá o lugar para a filha e para o filho e vai dormir na rede e deixa o maridão na cama com os filhos sozinhos. Calma, calma, somos família sim. Quando a gente sentar à mesa para a refeição, senta o pai, senta a mãe, senta os filhos ao redor da mesa. Salmo 128, são bênçãos ao redor da mesa. Não está falando da cama não, ao redor da mesa. Na hora de dormir, cada um na sua rede, filho. Na hora de dormir, cada um na sua cama. Um bichinho tem medo de papangu, de papafigo, de assombração. Eu vou te ensinar um remédio. Diga a ele que tem um bicho mais valente do que esses aí todos, que é a tua cinta. Coloca ela pendurada assim na porta do quarto. Diga, olha, esse bicho aqui faz um medo. Ensina, mas brincadeira à parte, ensina o teu filho o lugar dele. Começa a ensinar. Quando é pequeno, não, a mãe tem que amamentar. Tem que estar ali do lado da mãe, a gente cede mesmo. Eu lembro que os meus filhos dormiam aqui em cima. Aqui em cima. Nós já estávamos para dormir, a deleitar de mamar eles vinham para cá, eu colocava eles aqui, eles passavam a noite aqui. Dormindo aqui, só acordavam para mamar. Aí virava para a mãe. Quando terminava, eu colocava aqui de novo. Mas quando vai crescendo, vai tirar a mama, vai lá para o teu quarto, vai lá para a tua cama, vai lá para o teu berço, vai lá para a tua rede. É o teu lugar, é lá. E a gente precisa entender isso. E tem filhos que não querem entender isso. Tem filhos que querem. Jovens, vocês passam por crise de ciúmes à toa. Crise de ciúme com o pai e a mãe. O pai todo empolgadão, quer fazer uma boa com a mãe, com a esposa. Aí disse, se ajeita que sábado a gente vai jantar fora. Passear os dois. Não é para passear não? É. Vamos jantar fora. Aí manda ela se ajeitar toda, o maridão se ajeita, quando vai sair, está o filho ou a filha emburrada lá no canto de parede. Não leva eu, só vai os dois. Casou porque quis, tem eu aqui, eu vou ficar como? Hoje você vai ficar em casa comendo cuscuz com ovo, fica aí. Nós vai ali, nós vai passear um pouquinho. Dá um espaçozinho para os pais. Dá um espaço, eles precisam sair só uma vez. Tem programa que é a família toda, gente. Tem programa que é a família toda, mas tem programa que não dá. Tem que ter o momento do marido e da mulher. Tem que ter o momento de sair só a mãe e os filhos. Tem o momento de sair só o pai e os filhos. Hoje eu estava dizendo a minha esposa, hoje eu tive um programa excelente de manhã. Hoje eu tive um programa excelente de manhã, com 2 netos. Programa rapidinho, de meia hora. Fiz o de 3 anos, subir uma escada e desceu segurando ele na mão. Para ele ganhou o mundo hoje. Primeira vez que subiu numa escada, foi eu colocando ele para subir, segurando na mão, ele foi até lá em cima, eu tirei, coloquei para descer, e a gente foi juntar cajá. E o maior, que é de 8 anos, não é isso? Foi junto. Eu vi a felicidade nos olhos deles dois, em estar debaixo de um pé de cajá, juntando cajá comigo. Não precisa ter isso aqui, para promover momentos de felicidade com os teus filhos, com a tua esposa. Basta ter ideia, basta amar, basta respeitar e promover a harmonia no lar. Sabe como é que vocês jovens promovem isso? Incentivando os seus pais a fazerem mais vezes. Sabe como é que os pais evitam isso? Versículo 4, aí vai para os pais para mim terminar. Falta ali, eu passei 4 minutos já. Não falta mais, já passei. É os pais não provocar a ira dos filhos. Porque tem pai que provoca a ira dos filhos. Ah, irmão, quem é que não sabe que os adolescentes gostam de ficar sozinhos, trancados dentro de um quarto, horas e horas? E mais com esse tal de celular agora, redes sociais. Tem que ter cuidado com as redes sociais. Eu escutei uma frase um tempo desse aí, que o celular já tirou o calendário da gente. O celular já tirou o relógio da gente, porque tem tudo nele, né?
Aí o autor da frase diz assim: não deixe as redes sociais tirar a tua família de você. Porque o relógio já foi. O calendário já foi. Não deixa ele tirar a tua família, não. Bem rapidinho aqui, pastor. Redes sociais e a família. Quem participa de algum grupo aqui em WhatsApp? Em algum grupo, pelo menos em um. Quem participa? Eu participo, irmão, tem muitos. Aqui a igreja não usa não? Graças a Deus. Os obreiros aqui ninguém usa. Ninguém participa de grupo, nem dos obreiros, para saber quando vai ter culto, quando não vai ter. A gente participa, irmão. Queira ou que não queira, é grupo no trabalho, é grupo na igreja, é grupo da escola, é grupo dos vizinhos, é o grupo dos gordinhos, é os grupos dos maguinhos. Tem grupo para tudo. Se você for participar de todos, misericórdia. Mas você já prestou atenção que quando você amanhece, você se preocupa em olhar qual foi as mensagens que chegaram nesses grupos? Você já prestou atenção que você amanhece e quer mandar um bom dia lá para o grupo que você faz parte? E a tua família está dentro do teu lar, e tu acorda e muitas vezes não dá nem bom dia. A tua mãe está lá no fogão preparando o café para você tomar e você não diz para ela nem assim: mãe, bom dia. O teu irmão vai sair contigo para a escola, jovem, e você não diz bom dia para ele. Você, maridão, amanhece o dia e não dá bom dia para tua esposa, mas entra no grupo dos obreiros e manda bom dia para o pastor. Não estou dizendo que é errado não, pastor Pinheiro. Não estou dizendo que é errado não. Continue mandando bom dia, cite versículo, faça o que você fizer. Agora começa por tua casa. Começa pelo teu lar. Porque toda família tem o grupo da família. Entra lá, dá um bom dia. Eu falo isso porque eu entro no grupo da minha família, do meu pai e minha mãe, entro assim disso. Eu coloco assim: bença pai, bença mãe, vocês estão todos bem, a paz do Senhor, graças a Deus, é todos crentes. Cito um versículo, solto um hino e saio. Por que eu vou valorizar os de fora e não valorizo os de casa? Aí me dá um minuto em outro ponto aqui, bem rápido. Não valorize os parentes, em vez de valorizar primeiro os da tua casa, não. Eu estava vendo essa semana um pastor, ele pregando, não lembro aonde, nem o nome dele, ele pregando dizendo assim: se eu for na sua casa, você vai oferecer um lanche, e se por algum descuido eu derramar o suco ou o café na toalha da mesa que você colocou, eu vou te pedir desculpa. E você vai dizer assim: não, pastor, tem nada não se preocupe, eu vou lavar, eu vou limpar, eu vou organizar, depois eu ajeito isso, não se preocupe com isso não. Hello? E por que quando o teu filho derrama, tu só falta voar em cima dele? E por que quando é o marido que faz isso, dá uma confusão? Quando é a esposa que faz isso, dá uma confusão. Por que a gente, irmãos, muda até o tom de voz no telefone para falar com as pessoas de fora, e com os de casa a gente não tem a mesma doçura? Valoriza a tua casa, valoriza o teu lar, valoriza a tua família. Valoriza a tua família. Valoriza o teu lar. Faça isto e o nome de Deus vai ser glorificado.